Então tá, pessoal, esse vídeo aí foi uma solicitação do aluno Nicolas, lá de Cachoeirinha, da turma da tarde, que pediu alguma coisa sobre inscrição de polígonos no círculo. Então, antes de trabalhar propriamente as inscrições, eu vou relembrar as duas fórmulas básicas da circunferência, do círculo e da circunferência. Então, aí nesse desenho eu tenho representado pela linha azul a circunferência, que é a borda, e a parte amarela, juntamente com essa parte azul, formando o círculo, né? Então, na realidade, o círculo, a circunferência, ela não tem dimensão de área, né? Ela só é uma linha, ela só tem comprimento, né? Então, o círculo é toda a área que é delimitada por essa linha. Ok, então essas são o que é mais aceito, né, a respeito de, como conceito, como definição de círculo e circunferência. Tá? Olha só, nesse desenho aí observa uma linha que vai do centro até a borda, do centro da circunferência, do centro do círculo até a borda. Essa linha é chamada raio, né, semelhante ao raio de uma bicicleta, né, que é aquele aramezinho que vai do centro ali do eixo, né, até a borda da roda da bicicleta. Ok. Então, iniciando aí o cálculo da área desse círculo, da região interna. Então, a área é dada por πr ao quadrado. Então, π fixo, né, 13,14, vezes o raio ao quadrado, que é a medida do centro até a borda. E a circunferência, ela não tem área, ela tem o comprimento. É como se eu arrebentasse, né? Como se eu arrebentasse essa linhazinha azul, esticasse, eu teria uma linha reta. E esta linha, então, tem um comprimento. E esse comprimento, esse contorno, né? O tamanho da volta dessa circunferência é dada por 2πr. Ok? Indo então para as inscrições. Eu tenho primeiro aí um círculo inscrito em um quadrado. Observa que o lado do quadrado corresponde a 2 raios. Fica melhor nessa figura. Olha só, então eu observo que realmente o lado corresponde a 2 raios. O raio é do centro até a borda, né? Então o lado corresponde ao dobro do raio. E aquele apezinho ali significa apótema. O que é o apótema de um polígono regular? O apótema é a medida, é a distância do centro dele até o ponto médio de um dos lados, né? Então, sempre que tu tiveres um círculo inscrito em um polígono regular, o raio desse círculo será igual a esse apótema, que é a distância do centro até o ponto médio, até a metade de um dos lados. Ok? Então, algumas observações aí. Que o lado desse quadrado é o dobro do raio e também que o apótema equivale ao valor também do raio. Ok? Aí eu estou usando, né, letra maiúscula e letra minúscula, mas aí qualquer um dos dois ali é o raio do círculo. Tá? O correto era ser representado pela mesma letra. Agora eu tenho o contrário, eu tenho um quadrado inscrito no círculo. Então, qual é a relação que eu observo aí? Essa linha pontilhada aí, que tem um desenho, é a diagonal do quadrado. Observa que essa diagonal do quadrado, ela equivale ao diâmetro, ou seja, também equivale ao dobro do raio. Então, quando o círculo está inscrito, na figura de cima, inscrito no quadrado, o lado é o dobro do raio. Quando o quadrado está inscrito na circunferência, o quadrado que está por dentro, então a diagonal é que é o dobro do raio. Como a diagonal é dado por lado raiz de 2, então, né, chamando ali o lado desse quadrado de Lzinho, então essa diagonal é igual a L raiz de 2, ou seja, o dobro do raio é lado raiz de 2. Então, a diagonal é o dobro do raio, então o dobro do raio equivale a lado raiz de 2. Tranquilo. Então, observe que essas relações
não tem necessidade de tu decorar, né? Tu tem que imaginar a figura ou desenhar um esboço da figura e criar essas relações a partir da observação delas. Agora eu tenho aí um círculo inscrito num triângulo equilátero. Como na outra figura, quando eu tenho um círculo inscrito em um polígono regular, no caso desse triângulo equilátero, o raio do círculo inscrito equivale ao apótema desse polígono, ou seja, é a distância do centro dele até a metade de um dos lados. Então o raio e o apótema têm a mesma medida novamente. Observa-se que sempre em qualquer triângulo a altura é dado por lado raiz de 3 sobre 2. Então isso vai aparecer logo em seguida. Aí eu estou observando que o raio então é igual ao apótema. E o que é bem importante nessa relação, talvez seja o item mais importante em termos de questões e abordagem das questões, é que o raio é 1/3 da altura desse triângulo. Então o raio, que é igual ao apótema, é 1/3 da altura. Se esse triângulo tiver uma altura, por exemplo, de 9, significa que o raio é 3. Se esse triângulo tiver uma altura, sei lá, de 21, o raio será igual a 7. Ok? Então o raio é 1/3 da altura do triângulo que está por fora, do triângulo circunscrito. Ok? A relação bem importante essa aí. Então, como falei antes, né, a altura de qualquer triângulo equilátero é dado por L raiz de 3 sobre 2. E o apótema igual ao raio. Agora o triângulo está inscrito no círculo, o triângulo por dentro. Na figura de cima o triângulo estava circunscrito, estava por fora. Agora o triângulo está inscrito, está por dentro do círculo. Então os lados desse triângulo eu chamei de Lzinho. E o raio do círculo que está circunscrito eu chamei de R maiúsculo Rzão. Observa que de novo aparece ponteado ali a grandeza medida apótema. E esse apótema ele equivale a 1/3 da altura desse triângulo. Então agora o apótema, que na figura de cima era igual ao raio, portanto era 1/3 da altura do triângulo que está por fora lá na figura de cima, o apótema novamente ele é 1/3 dessa altura. Só que agora ele não é igual ao raio. Dá para perceber que o apótema ele é igual a metade do raio. Então o raio ali agora ele é o dobro do apótema. A partir disso, eu concluo então que o raio do círculo que está circunscrito, ele equivale a 2/3 de h, 2/3 da altura. Então, se eu dividir a altura desse triângulo azul aí em 3 partes, 2 partes equivale ao raio e uma terceira parte equivale ao apótema, certo? Então, eu tenho aí que o raio, que é uma relação importante, é a mais importante, relação entre raio e altura. O raio equivale a 2/3 da altura. Se essa altura, por exemplo, fosse igual a 30, a altura do triângulo equilátero, o raio seria igual a 20, né? E o apótema seria 10. Ok? Aí então eu tenho, né, que agora a relação da altura do triângulo em relação ao raio, né? Então a altura é 1,5 raio. Então também consigo observar isso na figura, que a altura desse triângulo é 1 raio inteiro e mais o apótema, ou seja, mais meio raio. Então é 1,5 raio, ou seja, altura igual a 3/2 de R. Ok? Então, de novo, né, reforço que essas relações não precisam ser decoradas. Tu tem que imaginar a figura ou fazer um esboço e, a partir desse desenho, enxergar essas relações aí. A altura, né, em qualquer triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 2. Então, o lado desse triângulo é igual a E raiz de 3, né? Isolando o lado ali, né, passa o 2
para o primeiro membro, né, fazendo aquela operação contrária, 2h, e a raiz de 3 passa dividindo, faz uma racionalização, e aí eu concluo que L é igual a raiz de 3. Aqui eu tenho uma figura que relaciona os dois triângulos, um dentro do outro. Então eu tenho um triângulo maior com lado L, inscrito nesse triângulo maior de lado L um círculo, vermelhinho, e dentro desse círculo um outro triângulo equilátero com raio Lzinho. Quando acontecer isso, pelas relações que são estabelecidas entre lado e raio, altura e raio, eu concluo que lado é igual a que o lado maior, o L maiúsculo, é o dobro do Lzinho, o dobro do L minúsculo. Então, de certa maneira, isso me gera uma economia. Então, quando eu vejo que um triângulo está inscrito em outro triângulo dessa forma, vamos dizer assim, separado por um círculo, o lado maior é o dobro do lado menor. Isso gera uma série de economias. Inclusive, todos os valores lineares, a altura também. A altura do triângulo maior é o dobro da altura do triângulo menor. E uma relação interessante que acontece aí é que a área do triângulo menor é 1/4 da área do triângulo maior. Quer dizer, eu consigo, se eu recortasse esse triângulo menorzinho aí e fosse encaixando dentro desse triângulo maior, eu conseguiria um encaixe de 4 triângulos menores. Então o triângulo maior tem uma área igual a 4 vezes a área do triângulo menor. E todas as outras medidas lineares de raio, de lado e de altura são relação de metade, né? O menor tem a metade do maior, ok? E vamos aplicar isso então em dois exercíciozinhos, dois exemplinhos. Então eu tenho aqui, primeiro, este que é da inscrição de um hexágono dentro de um círculo. Então quer saber a área da parte sombreada. Ora, para achar a área da parte sombreada, aí o que eu vou fazer? Eu vou calcular todo o círculo e vou diminuir esse hexágono. Então assim, ó, a área do círculo. A área do círculo, o que vai ser? A gente viu que a área é área igual a πr ao quadrado. Então, a área será igual a π vezes o raio. Eu não tenho diretamente, o raio aqui eu tenho como do centro até a borda, raio igual a 4. Então, aqui 4 ao quadrado e a área igual a 16π. Ok? Aí agora eu preciso fazer a área do hexágono. A área do hexágono, a fórmula é 6 vezes L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, né? É a área de um triângulo equilátero multiplicado por 6. Ok. E aí que eu não tenho o lado do hexágono diretamente, mas eu tenho essa medida aqui que é 4. E nós vimos que quando o hexágono está inscrito no círculo, o raio equivale à medida do lado do hexágono. Aqui, ó, forma um triângulozinho equilátero. Então aqui é 4, aqui outro raio 4 e aqui também 4. Então esse lado aqui é 4. Aqui é 4, 4, 4, 4 e 4. Então a área desse hexágono é igual a 6 vezes 4 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Posso fazer uma simplificaçãozinha aí, simplificando 6 e 4 por 2, que dá 3 e dá 2. 4 ao quadrado, isso vai dar 16. Esse 16 também vai simplificar por 2 embaixo, que sobrou. Então eu tenho 3 vezes aqui 16 por 2, dá 8. Isso eu tenho então 3 vezes 8, 24 raiz de 3. Tá? Então o 6 eu simplifiquei primeiro com 4. Por 2 dá 13 e dá 2. 4 ao quadrado, 16.
16 eu simplifiquei com esse 2 que havia sobrado aqui no denominador, resultou 8. Portanto, eu tenho aí 3 vezes 8, 24 raiz de 3. Então, a área que está sobrando, a área pintada, é o que? É círculo. Deixa eu voltar aqui. É círculo, a área do círculo, menos a área do hexágono. A área do círculo deu 16π. E a área do hexágono deu 24π. Então, aliás, 24 raiz de 3, menos 24 raiz de 3. O que eu posso fazer aqui? Isso aqui já é a resposta, correto isso. Só que essa resposta não se manifesta ali nas alternativas. Então, eu vou proceder o quê? Uma fatoração. Vou colocar em evidência aí. Quem eu posso colocar em evidência? O fator maior é o 8. Então, eu coloco o 8 em evidência. Me sobra aqui 2π, menos, tiro o 8 aqui, 3 raiz de 3. E isso aí está na letra A. Ok? Então, foi um exemplinho bem simples, né, de inscrição de hexágono no círculo. E aí eu tenho um outro exemplo, que não tem figura, que diz que quer saber o perímetro do triângulo equilátero circunscrito a um círculo de raio 3. Então, aí eu tenho um círculo de raio 3 e a ele está circunscrito é por fora, um triângulo equilátero. Então, vou desenhar o triângulo equilátero aqui o mais caprichado que eu consigo. Então, alguma coisa assim. Ok, está aí o triângulo equilátero. O raio desse círculo é igual a 3. Então, vou colocar esse 3 aqui. Ó, eu vou colocar esse 3 aqui para baixo. Ó. Outra coisa que é interessante, ó, sempre que tu vai marcar o raio de um círculo que está inscrito em alguma coisa, ou está tangenciando alguma coisa, ou está circunscrito a alguma coisa, tu sempre desenha o raio do centro até um ponto de encostamento, até um ponto onde tenha alguma coisa encostando na outra. Como eu fiz aqui, o raio eu fiz do centro até onde o círculo toca o lado do triângulo. Então, se aqui é 3, o que eu consigo descobrir desse triângulo, já que eu quero o seu perímetro? Eu consigo descobrir a sua altura. Porque eu sei que a altura do triângulo equilátero circunscrito é o triplo do raio. Então, essa altura aqui de cabeça é igual a 9. Bom, eu quero o perímetro. Para fazer perímetro, eu preciso do valor do lado. Perímetro é 3 vezes o lado. Então, o que eu faço aqui? Eu vou usar a fórmula da altura do triângulo. A altura é igual a lado, raiz de 3 sobre 2. A altura é 9, igual a lado, raiz de 3 sobre 2. Esse 2 faz o 9 virar 18, né? Aquela coisa de passar para o lado. Igual a L, raiz de 3. Aí eu tenho que lado é igual a 18 divididos por raiz de 3. Então, o perímetro será igual a 3 vezes 18 sobre raiz de 3. Raiz de 3 no denominador, né, não é uma boa, né? Geralmente não se encontra uma alternativa com um denominador irracional. Então, eu tenho que racionalizar esse denominador, multiplicando aí por raiz de 3, e raiz de 3 que dá 1. E aí eu encontro isso 3 vezes 18 raiz de 3, sobre raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9 que dá 3. Aí eu posso cancelar esse 3 com esse 3, e por fim a resposta fica, então, como perímetro, 18 raiz de 3, letra A. Ok? Então é isso aí, espero que vocês tenham aproveitado e até o próximo vídeo.